Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é para vocês saberem identificar uma tese e um argumento. Então, vocês estão nos segundos anos e estão aprendendo aí a fazer os seus textos argumentativos, mas têm dificuldade de saber o que é a minha tese, o que eu estou defendendo naquele texto, né? E o que são esses argumentos que tantos professores falam. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar na atividade aí de vocês dois textos. Um é artigo de opinião e o outro é um texto produzido para o Enem. No artigo de qual é a diferença dos dois? Os dois têm uma tese a ser defendida e os dois têm argumentos para provar aquela tese. Mas o artigo de opinião, publicado em jornais, revistas, né, sites, ele é mais livre, o autor ele tem mais uma liberdade para escrever, não precisa ter uma estrutura de parágrafos, ele tem mais a marca subjetiva, ele coloca mais o uso do eu na redação, e outras características. E o texto dissertativo ele precisa mais daquela estrutura, porque ele tem uma tabela de correção seguida pelo vestibular, então ele precisa ter mais uma estrutura e não é para ter tantas marcas de primeira pessoa, ok? Então, aí vamos lá. Mas hoje o foco é, então, tese e argumentos. E eu quero que vocês identifiquem na atividade qual que é a tese do texto e quais são os argumentos. Eu vou dar um exemplo aqui, e é isso que eu quero que vocês façam na atividade de vocês, ok? Vamos lá, então, no primeiro texto. É um texto do nosso professor de filosofia, né, que a gente faz junto aí algumas aulas. Democracia racial no Brasil, um devaneio. Percebam que no próprio título, observem o título, o próprio título já tem aí um posicionamento. Então, a democracia racial, o país é democrático racialmente, ele coloca um devaneio, um sonho. Então, ele já colocou aí no próprio título uma ideia da tese dele, né, da opinião dele. Então, vamos lá. Aqui no primeiro parágrafo dele, ele colocou a citação do autor, né, do Gilberto Gil. Depois ele colocou aqui, ó. O compositor baiano denunciou, a partir desses versos fortes, que apesar da escravidão ter terminado no final do século XIX, as marcas da submissão ainda possuem cor em nosso país. Observe que aqui não é a tese do Felipe, que é o autor desse texto. Mas isso aqui é uma reflexão sobre os versos. Então, ainda essa não é a tese. Isso é um comentário sobre o conhecimento de outra área aí da música. Ainda não é a tese, tá? Agora aqui, ó, o povo brasileiro sempre possuiu algumas características construídas ideologicamente, que procuram amenizar e tornar cordial a nossa idiosincrasia. Dentre elas, podemos destacar o conceito de democracia racial, o qual demonstra que em terras verde-amarelas o racismo não tem vez. Agora observa aqui o que não passa de um processo de ocultamento intencional da realidade. Olha aqui, gente, esse trechinho aqui está a tese dele. Então, o que é a tese? É a opinião do autor. Qual é a opinião que ele está defendendo naquele texto? Então, para fazer a atividade, leia o artigo que eu dei aí, e a redação também. Leia ele inteiro, depois volta e tenta identificar qual que é a tese, que vai te ajudar muito a escrever também. Então, o autor, aqui o Felipe está defendendo que o Brasil sim racista, né? E essa coisa que nós falamos que nós somos cordiais é só fingimento, é um ocultamento intencional da realidade, tá bom? Então, olha só, mas como que eu acho uma tese? Às vezes possui um adjetivo para identificar. Aqui, ó, o que não passa de um processo de ocultamento intencional, aqui eu tenho um adjetivo intencional, mas eu tenho que observar dentro do parágrafo qual é a afirmação do autor, o que ele está dizendo sobre aquele tema. Percebam que não é o conhecimento de outra área, não é a reflexão que ele faz sobre aquele conhecimento, é o que o autor afirmou naquele texto, tá bom? Vamos lá, então, agora, ó.
para os parágrafos de desenvolvimento, o que ele utilizou de argumento para provar essa tese. Aqui, ele colocou um conhecimento de outra área. Ó. No começo do século passado, o sociólogo brasileiro Gilberto Freire foi um dos teóricos que defendeu que o brasileiro é caracterizado pela mestiçagem e que não existiam em nossas terras as marcas da segregação racial tão aparente em outros países como os Estados Unidos. Aqui ele está falando do conhecimento do autor. Conhecimento do autor, Gilberto Freire, tá? Ele colocou aí. Aí aqui nós colocamos uma ideia contrária, para dizer contra a tese do autor, do Gilberto Freire, e aí ele vai colocar um argumento que prova isso, que o brasileiro não é assim tão... aliás, que o brasileiro é sim racista, existe uma separação, é sim racista, e eu coloco aqui, ó, ele coloca aqui o argumento, ó, não obstante, é só olhar o quadro de negros que ocupam cargos de maior prestígio, constatação, né, depois de 130 anos liberto. Então, prestígio e a obviedade da constituição nos leva a conclusões lógicas e objetivos. O negro, depois de 130 anos liberto, ainda não conquistou a tão sonhada equidade. Então, como que ele prova que ainda existe esse racismo, existe essa diferença social? Observando, em primeiro lugar, essa separação de cargos ocupados pelas pessoas negras e assim por diante, né, uma posição delas na sociedade, porque existe sim uma preferência também no mercado de trabalho para os brancos. Então, esse daqui é o primeiro argumento, como que ele prova. O que são os argumentos? São fatos, são citações, são notícias, observações que você faz para provar lá qual que é a sua tese. A tese é, o Brasil é sim um país racista? Ok? Tá. E aí, como que eu vejo isso? E aqui ele utilizou, nesse caso, falando sobre a questão do mercado de trabalho, tá? Pode falar de inúmeras características aí que comprovem que o Brasil é racista, né? Até das ofensas e tudo mais, os discursos de ódio que aparecem na internet. Mas, nesse caso, a questão dele, o argumento dele era falar sobre o mercado de trabalho. No segundo parágrafo, olha só, então, qual é o outro argumento que ele coloca. Aqui o argumento é pesquisa. Então, aqui, ó, segundo os dados do Fórum, então vamos lá, brasileiro de segurança, apesar da população brasileira ser formada majoritariamente por negros e pardos, eles possuem menores rendimentos, então mais vulneráveis ao homicídio, 75%. Então, aí fala, ó, desemprego, homicídio, violência. Então, aí fala o que prova, né, a tese, ó, inclusive, olha que ele como ele coloca aqui, ó, o que ratifica a tese que no Brasil, a cor-de-idade defendida por Sérgio Buarque de Holanda tem cor branca. Então, ou seja, esse aqui é um outro argumento que ele utilizou, que é uma pesquisa, para provar, então, a tese de que o Brasil é, sim, um país racista, tá? Então, o que eu quero que vocês façam no texto, nos textos que eu mandei para vocês da atividade, é que identifiquem em cada texto qual é a opinião do autor naquele texto e qual é o argumento que ele utilizou para provar a sua tese, tá bom? É só isso. Um beijo, gente. Façam atividade com muita atenção, porque é uma habilidade de muita dificuldade para os alunos, e nas provas que vocês fazem, sempre essa habilidade é uma pedra aí no caminho da compreensão dos textos, tá bom? Um beijo, até mais.